Eu defendo uma tese de que a locação, o contrato da locação, ele deveria caminhar 90% pelas atendentes, porque afinal aqui é o ataque, a defesa é só administrativo. Tem envolvido em fraude, porque hoje qual é o maior medo de todo mundo? É a reputação. Hoje a sua reputação pode ir para o espaço em 2 segundos com a internet, com essa divulgação, redes sociais. Então, o que você pode notar sempre ao final? Uma maior profissionalização. Geralmente a gente faz uma análise, quantas ações judiciais tem, se elas reduziram, a quantidade de erros, se diminuiu, a quantidade de perda de dinheiro, se diminuiu. Então, a gente tenta trazer alguns indicadores, números reais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco. O podcast voltado especificamente à sua imobiliária, à prosperidade da sua imobiliária. E o assunto hoje é um assunto para muitos já muito comum, para muitas pessoas também pouco comum. E hoje a gente vai entender, afinal, o que é um compliance e também o quanto ele é importante para a sua imobiliária. Quem vai bater um papo com a gente é a Juliana Moura Naves. Ela é advogada, o escritório dela tem especialização no mercado imobiliário e ela é especialista, formada no exterior sobre compliance e a gente vai bater um papão sobre isso. Já vou aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, aqui ao Pop e à Laís, que são empresas que acreditam no nosso mercado, são empresas que acreditam, obviamente, na sua imobiliária, senão não estariam num projeto como esse junto com a gente aí. Show de bola? Juliana, seja bem-vinda aí. Muito obrigada. Maravilha. Se você pudesse apresentar um pouquinho para que as pessoas te conheçam um pouco mais, acho que seria importante aí. Legal. Bom, como você falou, meu nome é Juliana, minha formação original é advocacia, né, o direito mesmo, mas o compliance aí conquistou o nosso coração e a gente gosta mais desse produto preventivo do que do contencioso. Legal. Então, Você se formou onde no compliance? No compliance eu estudei na Suíça, fiz um LLM lá na Universidade de Friburgo, em 2018 e 2019. Ah, foram 2 anos, um ano e pouco. Isso, porque após o ano de estudo eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa lá para concluir a experiência prática, que era exigida do curso mesmo. Tá. E aí depois voltei para o Brasil e aí aqui, em vez de trabalhar direto em multinacionais, tudo a gente alinhou, né, a minha experiência como advogada. E daí no escritório que eu comecei a trabalhar, a gente fundou essa área para estar ajudando os clientes, empresas, implementando programas de compliance nas empresas. Boa. E aí, de repente, vocês vão para o mercado imobiliário também e começam a atuar com isso com construtoras e imobiliárias, é isso? Isso. Na verdade, quando eu entrei no escritório, ele já tinha muitos clientes nesse ramo, né? Tanto imobiliárias quanto construtoras e empreendedoras e tudo mais. E a gente ajustou um pouco o produto para adequar também a esses clientes, né? Legal, legal. E para quem está nos ouvindo que não tem esse conhecimento, o que é compliance? Para que as pessoas se alinhem no que a gente vai bater um papão aí. Esse termo em inglês, né, que é um pouquinho ruim de falar, mas compliance quer dizer estar em conformidade, né? Então, estar em conformidade com tanto a legislação inteira, regulamentos, normas, leis, quanto a parte interna da empresa, né? Então, as imobiliárias, todas as suas regras, procedimentos, normas, tudo isso faz parte de um programa de compliance. As pessoas acham que é só questão de corrupção, lavagem de dinheiro, mas tem muito mais a ver com um escopo maior, questão de cultura, de práticas, comportamentos mesmo, do que apenas... Não é como se fosse uma qualidade total, uma ISO, não é isso? Não seria isso? Não é isso. Tá. A gente auxilia alguns clientes a tirar isso, já fizemos isso, Tá. Selos e tudo mais, mas o foco do programa é focar primeiro na imobiliária, no seu passo a passo, qualidade, processos, ver como é que as pessoas atuam, por que elas cumprem ou não as normas, como é que está esse escopo regulatório, quais são os riscos que essa imobiliária está sujeita ao não cumprimento de algumas normas, os contratos, tudo isso. Boa. Se você puder dar um exemplo, por exemplo, no caso de um contrato, no caso, vocês utilizam mais no processo de venda ou de locação? Tudo. Depende do que a imobiliária atua, tá? Então, tem imobiliárias que a gente vai olhar a parte de locação ou só de vendas. Tem imobiliárias que tem a parte de incorporadora, loteadora, tudo junto, né? Tá. A gente vai olhar tudo que a imobiliária quiser.
No caso de contratos, a gente sempre vai fazer o mapeamento, vai alinhar esse conhecimento óbvio jurídico técnico, a nossa experiência prática, para revisar as cláusulas, o contexto que aquela imobiliária está. A gente gosta muito de entender as situações que ela já passou para ver se a gente consegue colocar alguma previsão. Tá. E atualizações, né? Porque toda hora está mudando, vindo alguma questão nova, alguma decisão da justiça que às vezes atualiza. E a gente precisa estar adequando os contratos também. Tá. No caso do compra e venda, eu acredito que não tenha uma rotina tão forte a seguir, porque o contrato pode mudar, mas na locação eu acredito que tem toda uma rotina na qual precisa seguir. Então, o compliance, nesse sentido, ele pode auxiliar bastante. Me dá um exemplo, se você puder, né? Dá um exemplo na questão da locação. Então, nos contratos, na verdade, a gente olha tanto o contrato de administração quanto da locação em si, né? A gente tem que lembrar sempre que são os dois contratos que a gente tem que olhar, porque eles precisam se conversar. Tá. Então, a gente vai olhar o contrato de administração, essa relação com o proprietário, ver quais são os deveres que a imobiliária tem para estar fazendo essa administração, porque é um segmento, são algumas obrigações. Tá. E o contrato de locação, a imobiliária está ali apenas como intermediadora, né? Então, a gente tem que lembrar disso também. E nesses contratos a gente costuma entender um pouquinho da prática. Por exemplo, teve um cliente que veio perguntar sobre questão de proibição de pet no imóvel. Posso colocar uma cláusula sobre isso? Não posso? Como é que eu posso lidar com alguma situação? Questão, às vezes, de LGPD, questão de permitir coisas ou não. Às vezes, quando é imóvel comercial, se eu posso colocar alguma questão de licença, de alvará, como funciona, às vezes multa, os contratos mudam. Tem imobiliária que vai ter FCI, tem imobiliária que não tem. Isso. Então, a gente vai fazendo sempre essa análise de acordo com a situação e alinhando com as novidades. O FCI, para quem não sabe, é o Fundo de Conservação do Imóvel, onde você paga um valor, uma taxa, vamos imaginar 5%, 10% do valor do aluguel, e ele é um fundo onde ele é usado no final do teu contrato para que ele possa arcar com custos ou parte dos custos aí da desocupação ou da reforma do imóvel, caso seja necessário, durante a desocupação. Né? Seria mais ou menos por essa linha. E no caso, você comentou aí, eu fiquei curioso, no caso, se o proprietário ele não aceita o pet ou animais, quer dizer, aí ele é obrigado a aceitar? Não, né? Não, a gente vai olhar também o regulamento do regimento do condomínio, né? Porque às vezes o próprio regimento já permite ou proíbe. Mas a gente tem que olhar que o proprietário tem sim essa possibilidade de dizer o que ele aceita no imóvel dele ou não. Ok. Com antecedência, no anúncio do imóvel, já constar isso, dizendo que aceita, não aceita, no momento que o inquilino vai lá visitar o imóvel, tudo isso tem que ser comunicado previamente para ele. Ele aceita essas condições, depois ele tem que cumprir. Entendi. No próprio, mas isso, na tua percepção, ela tem que estar no anúncio, não basta só no contrato. A gente gosta que a informação seja registrada para o inquilino antes de assinatura de contrato, porque a gente sabe que tem muita gente que não vai ler o contrato direito e depois vai dizer que não sabia, por mais que tenha assinado e dado a sua concordância, né? Então, a gente sabe que essa questão de pet é um pouquinho polêmica, tem gente que vai entender contrariamente, mas tem jurisprudências, decisões dos tribunais em que diz que o proprietário tem, sim, essa liberdade de dispor sobre o seu direito do imóvel. No caso de uma SA, a gente entende que ela tem que ter isso por uma questão das normas e tal. Mas quando você visita uma imobiliária ou quando você conversa, qual é o argumento que você teria hoje que uma imobiliária deveria fazer compliance dela? Então, a gente sabe que tem imobiliária não é tão simples no dia a dia, né? A gente tem muito problema, lidar com cliente, com pessoas é complicado. Então, o compliance ele vai ajudar a ajustar realmente os fluxos de um melhor atendimento, de uma qualidade, a um mapeamento de riscos do que a imobiliária pode estar fazendo errado ou não, sabendo ou não, claro. Então, a gente ajuda a fazer isso. E a parte que eu acho mais importante é a parte de treinamentos, a parte de cultura. Treinar a sua equipe, que ela conheça a lei, conheça o seu contrato, saiba instruir o cliente corretamente. Hoje tem muita imobiliária no mercado e a gente sabe que se a sua imobiliária está preparada para dar um atendimento diferenciado com conhecimento que passe segurança ao cliente, isso é um diferencial muito grande. Exatamente, principalmente no que se refere à administração do imóvel, né, onde tem muito contato entre proprietário e inquilino. Isso, exato. Então, aí existe uma regra para que você estruture esse treinamento para que... Seria o quê? Para que a imobiliária fale uma linguagem só?
Isso, também, né? Eu gosto de dizer que imobiliária não pode ser só uma pessoa ou pedir para falar só com um colaborador. Todos ali dentro têm que ter capacidade de atender bem o cliente. Então, de tirar dúvidas, de passar instruções. Então, todos têm que conhecer quais são os processos da empresa, como é o contrato para tirar uma dúvida do cliente e conhecer a lei. Porque a gente sabe que tem muita gente que questiona, principalmente na manutenção e rescisão, que são áreas mais sensíveis. Isso. E o cliente vem um pouquinho estressado, alterado, acha que está sendo injusto o que está acontecendo com ele. E os colaboradores, às vezes, não sabem se está certo ou não aquela argumentação e ficam na dúvida. Aí correm para o dono, para um gerente, porque não sabem dar o devido atendimento. Tá. Então, a gente gosta que eles aprendam, que eles tenham essa conscientização. E nos treinamentos a gente ajuda a fazer isso. Transforma aquela linguagem jurídica numa linguagem um pouco mais fácil de ser compreendida pelos colaboradores, para que eles também se sintam confiantes que aquela informação é a correta. Tá. Então, os treinamentos são muito importantes. Treinamento de atendimento, como atender o cliente, a qualidade, né? A gente, hoje em dia, nesse mundo aí de tanta tecnologia, todo mundo evita falar. A gente sabe que um bom atendimento vai mudar muito essa satisfação, né? E ficar na imobiliária, e querer voltar e fazer novos negócios. Entendi, porque acaba evoluindo nesse sentido. Completamente. Tá. E ele é personalizável, por exemplo, vamos imaginar, ou como é que você estrutura isso, ou como é que você avalia isso, ou talvez qual seria a importância, porque eu tô comparando aqui o porte da imobiliária, né? Uhum. Uma pequena e uma grande imobiliária. Existem diferenças? Existe razões diferentes? Qual que é a tua percepção? Na verdade, toda imobiliária é diferente uma da outra, né? Seja pela região que ela está localizada, capital ou interior, seja o porte dela, seja o tempo que ela já existe. Então, tudo isso vai fazer diferença. Tá. E o programa tem que ser personalizado, porque não tem como ser um copia e cola de um para o outro. Tudo isso vai fazer diferença para que ele seja efetivo, eficaz, para que os colaboradores abracem e aceitem as novas regras, porque não é fácil mudar. Então, faz toda a diferença, tem que ser personalizado. E como que a gente consegue fazer isso, né? Então, começa sempre num mapeamento inicial, na conversa com os colaboradores, entender qual é a dor que eles têm no dia a dia, onde que vocês têm dificuldade aqui, onde que estão os maiores problemas, erros cometidos, quando que a imobiliária tem que desembolsar dinheiro para bancar um erro, um problema que aconteceu. Entendi. Então, a gente começa a entender, a mapear tudo isso e fazer com que isso reflita no dia a dia. Seja revisando documentos, atualizando contratos, treinamentos, o que está precisando, a gente vai focar ali também para ajustar. Legal. No Brasil, a gente vem passando por uma transformação onde, na minha percepção, pelo menos, está existindo aí uma dificuldade de educação do proprietário, vamos pensar assim, e é uma mudança que é muito perceptível, onde o proprietário sempre, vamos chamar assim, que ele sempre se imaginou o coronel. Uhum. Ele sempre se imaginou a pessoa que ele mandava no processo. Uhum. E aí, hoje em dia, você percebe o inquilino com direitos, né? E aonde ele, às vezes, solicita uma manutenção, e aí existe uma demora do proprietário, ou na resposta, ou no tomar uma atitude para fazer. Como é que você, que está lidando com as imobiliárias nesse sentido, como é que você percebe e como é que você sugere para que a imobiliária consiga resolver esse embate aí, onde ela não consegue ter a resposta do proprietário e ela não consegue resolver um problema que o inquilino está pedindo. E o proprietário se acha no direito, muitas vezes, isso eu não vou fazer, e nem responde, vamos pensar assim. Né? Vamos lá, essa é uma pergunta boa e realmente de um problema no dia a dia. A gente tem que pegar a lei, em primeiro lugar, para ver. A lei nos dá alguns respaldos do que é obrigação do proprietário, o que é obrigação do inquilino. A gente vai ter que analisar o caso concreto, a gente vai ter que fazer um conjunto de fatores para tomar essas decisões. Mas a coisa que a gente sempre está recomendando para os clientes é negociação quando não tem uma resposta tão simples, tá? Sempre vai depender mesmo das circunstâncias. Tá. Então, primeiro a gente vai pegar a lei. Então, se é um problema estrutural, é um problema urgente, que se não for resolvido está causando problema. Então, por exemplo, temos um problema no telhado. Está chovendo, está goteira, e isso pode tanto estragar o próprio imóvel, estragar os bens do inquilino. A lei ela diz que tem que reparos urgentes, né? O que é urgente? Já começa a discussão. Boa, Mas a gente tem que levar o bom senso em consideração. Urgente quando que está acontecendo isso? Já vamos levar. É final de semana? É feriado?
durante a semana, é à noite, é de madrugada. Dependendo da situação, o inquilino não vai parar para mandar uma mensagem para a imobiliária, para procurar de madrugada para esperar para tomar uma atitude. Tá. Ele já vai resolver. Então, a gente vai ter que sempre cuidar com isso. Mas a regra é sempre tentar falar com o proprietário. A gente usa um bom senso ali de um prazo de 24, 48 horas. Se precisar resolver o problema, vamos resolver o problema. Sempre tentar usar prestadores de serviço que já sejam conhecidos e que tenham valores na média do mercado para não ter um abuso também, né? Uhum. E para resolver e aí negociar uma cobrança e tudo mais. A gente gosta de já deixar essa possibilidade expressa no contrato. Então, no contrato de administração, a gente já gosta de deixar uma cláusula dizendo que se o proprietário não der um retorno num prazo, a imobiliária tem autorização para estar tomando as providências e, eventualmente, estar fazendo cobrança, já bater de um repasse ou enviar uma cobrança depois. Eventualmente, pode haver um parcelamento disso ou não, mas a gente já coloca essa previsão no contrato também. Até porque o inquilino hoje, a lei permite que ele possa consertar e ele cobrar. Cobrar, sim. O grande fator é que, muitas vezes, o que a gente percebe é a dificuldade entre o proprietário entender isso e aprovar ou principalmente resolver o problema nesse sentido, né? Então, isso. A gente tem que ver aquelas condições de habitabilidade, né? É uma coisa, é um conserto de algo que está influenciando na segurança do imóvel, no uso do imóvel, ou é uma reforma para um prazer, para um lazer, para alguma coisa só que vai dar um luxo maior? Isso tem que ser levado em consideração. A lei permite que ele faça quando é algo de segurança, habitabilidade, não a questão de lazer. Isso ele sempre vai ter que pedir autorização antes. E se o proprietário não quiser fazer, não vai fazer. Ou ele pode autorizar a ser feito, mas exigir que seja devolvido no mesmo estado que estava o imóvel quando o inquilino entrou. Então, é possível, por exemplo, eu autorizar que seja quebrada uma parede ou construída uma parede e depois eu exija que no final daquela locação entregue no mesmo estado. Agora, se for algo urgente, como consertar alguma telha, alguma coisa, algo assim que seria estrutural, o inquilino pode fazer, sim, a lei permite, e aí cobrar de volta. A gente coloca as cláusulas, de novo, por isso que eu falei que o contrato de administração conversa com o de locação. No de administração, a gente coloca a cláusula dizendo que a imobiliária pode fazer isso. No de locação, a gente tenta colocar uns limites para o locatário fazer isso e autorizações quando que ele poderia, o bom senso, orçamento, coisas do gênero para ir administrando. E para quem está nos ouvindo, como que é feito esse mapeamento de riscos? Para começar um programa, então, o mapeamento... Vocês começam por onde? Por um diagnóstico, por esse mapeamento? Como eu falei, né, o programa tem que ser personalizado. Então, a gente tem que conhecer o negócio. Então, por mais que a gente saiba ler e tudo isso, a gente tem que entender quem são as pessoas que estão ali, por que elas estão agindo daquele jeito. Então, a gente faz esse mapeamento inicial, é a primeira etapa, junto com o levantamento de riscos. Então, basicamente, a gente tem envio, às vezes, de formulários, a gente conversa com, se não todos os colaboradores, quase todos os colaboradores, para entender como é o dia a dia dele, quais são os documentos que ele usa, porque a gente vai mapeando cada setor. Porque mesmo falando só de locação, né? Tem os atendentes, tem a parte comercial, tem a parte de manutenção, a parte de contratos, a parte de rescisão. Então, a gente gosta de falar com colaboradores de cada setor para saber o que eles usam, como eles usam, e aí começar a entender o racional do fluxo que aquela empresa operacionaliza, o trabalho dela. E aí a gente começa a mapear os riscos, os problemas. Então, por exemplo, a pessoa pode me falar, nós temos esse termo inicial aqui de consentimento de anúncio. Eu falo, legal, e todos são assinados? Nem todos. Às vezes a gente precisa anunciar logo e já faz. Então, vai para a planilhinha, pode ser um risco. A gente trabalha assim, vendas também, tem termo de visita no imóvel, é assinado? Sim, não. Como funciona a parte? Todas as vendas, tudo é registrado? Recolhe imposto de tudo? Como é que está funcionando? Pode ser um risco? Não. Já teve desvio na empresa? Já teve problema de... Negócio por fora? Negócio por fora? Como é que funciona? Então, a gente começa a entender os documentos, o dia a dia, o que já aconteceu de problema, e vai fazendo esse mapeamento por setor, por área, para entender quais são os principais problemas que podem ser de risco, de reputação, perda financeira, ou só risco de atendimento ao cliente, qualidade mesmo. Então, a gente começa com essa fase do mapeamento. Depois que a gente mapeou, entendeu os problemas, a gente geralmente apresenta isso para os donos, para eles verem o que aconteceu. As pessoas, com o tempo, se abrem bastante. A gente leva até problemas que os donos nunca ouviram falar. E aí, a gente acaba partindo para a etapa da execução. Então, aí a gente começa a revisar documento, ver se precisa de algum documento novo, como que é o procedimento de análise de crédito, vamos mudar aqui, não vamos.
E a gente criar modelos, modelo de notificação, modelo de checklist, de termos, coisas para também acelerar o trabalho. Tem muita imobiliária que é muito do papel. A gente tenta levar isso um pouco mais para o meio digital, para ganhar tempo, modernização. E aí a gente executa. Executei, arrumei contrato, arrumei documentos. O que eu preciso fazer agora? Comunicar e treinar a equipe. As pessoas precisam ter conhecimento do que vem por aí. Então, a gente gosta de fazer esses treinamentos, tanto dos contratos novos, do que mudou, treinamento de conscientização, da parte da lei do inquilinato, de um código de ética e conduta que é feito na empresa, o que é esperado de comportamento. Às vezes, a imobiliária quer fazer agora também feedbacks para os funcionários. Como é que eu falo? Como é que eu cobro? Questão de performance. Então, tudo isso está alinhado. Então, terceira etapa, comunicação e treinamento. Tá. Depois, comunicamos e treinamos. O que a gente tem que fazer? Monitorar. Porque se eu não monitora, as pessoas vão botar na gaveta, vão falar do jeito que eu fazia funcionava e cada um vai continuar fazendo o que quer. Boa. E aquele velho problema. A pessoa saiu da imobiliária, a nova que entra não sabe nem por onde começar, né? Exato. Temos que cuidar para os processos não dependerem das pessoas. Tá. Então, a gente começa o monitoramento. Então, a gente começa a pegar, por amostragem, algumas situações, algumas etapas. Então me passa aí, entrou um inquilino novo, fizeram um contrato, quero ver todo esse processo. E a gente vai lá, olha se preencheu certinho, se salvou na pasta corretamente, se assinou, se está preenchido os campos direito. E aí a gente vê, olha, não foi, está faltando isso, está faltando aquilo, você me disse que teve essa negociação e não registrou. Então, a gente faz tudo isso e vai apresentando esses relatórios mensalmente para o cliente entender o que está funcionando, o que não está. E a última etapa seria os ajustes e reciclagens, porque às vezes você cria um documento, mas você pode ver uma situação nova que você precisa incluir, Entendi. alterar algo que não funcionou. E aí fica nesse ciclo até que vire rotina, até que vire hábito e faça parte da imobiliária os novos processos. Tá. Isso não acaba engessando? Como é que é a tua percepção? Uhum. Porque isso não acaba engessando? Porque, por exemplo, vamos pensar assim. Hoje você tem... O mercado entende que ele precisa pulverizar as garantidoras de locação. Então, você tem os seguros e você tem as garantidoras que vão fazer parte, aí, obviamente, aí, de uma garantia. Sim. E o caminho hoje é que você pulverize, que você tenha várias. E aí o processo de vocês também é entender que pode ter várias, e isso há um espaço de entrada de novos fornecedores nesse sentido. Sim. Ou não, ou é travado, porque como é que fica a visão nisso? Não, a decisão do negócio é do dono. Nós não vamos não tomamos decisões de qual parceiro deve funcionar, qual fornecedor vai prestar serviço, qual é o sistema que você tem que usar. A gente se adequa ao que a imobiliária tem. Então, contanto que a gente já trabalhou com várias plataformas de sistemas do que o cliente tem. A gente não impõe nada, não exige nada. Tá. Os modelos de contrato a gente tem de acordo com as cláusulas de cada garantidora. Então, a gente já Entendi. deixa padronizado. Boa, vou pegar essa garantidora, já está aqui o contrato. Já está aqui o modelo. Às vezes, é por isso que é cíclico. Tem horas que eles vêm, olha, fechamos com uma nova garantidora, precisamos de um novo modelinho. A gente vai lá, ajusta, deixa salvo na pastinha para eles estarem utilizando. Então... A ideia não é engessar, pelo contrário, é fazer com que eles trabalhem melhor e mais rápido, porque os modelos estão prontos, tudo está ali alinhado, eles já sabem quais são os campos que eles podem editar ou não podem editar de acordo com a situação, porque os contratos a gente também não exige, olha, é inegociável todas as cláusulas. Não, é negociável. Até porque tem alguns contratos que vai, sei lá, se eu tenho uma carência de aluguel, Exato. Você tem um imóvel comercial que depende de uma cláusula à parte. Perfeito. Né? Então, cada situação de uma locação, cada negociação que é feita, isso vai estar no contrato. Tá. Tem o campo específico que eles vão inserir onde está isso. Então, a gente só tenta limitar para deixar mais organizado e minimizar erros. Então, a gente gosta só de deixar cláusulas que são importantes, lembrar de não tirar, e cláusulas que vocês podem, sim, estar negociando, estar ajustando. De acordo com a negociação, porque o objetivo não é atrapalhar o negócio. O objetivo é ajudar e apoiar para que os negócios sejam feitos de formas melhores. Eu defendo uma tese de que a locação, o contrato da locação, ele deveria caminhar 90% pelas atendentes, porque afinal aqui é o ataque, a defesa é só administrativo. E lógico, quanto mais eu tenho um contrato, um PDF pronto, na minha percepção, eu só vou mudar poucas coisas, CPFs, dados do imóvel e tal, e isso acaba ficando mais fácil. E às vezes a gente percebe em imobiliária que todo contrato, não interessa qual seja, ele acaba
começando do zero. E aí eu fico imaginando o jurídico dessa imobiliária numa discussão. Quer dizer, ele tem que ler o contrato inteiro, porque ele não tem um padrão até para defesa, né? Porque eu digo lá, se o cara não pagou uma inadimplência, ele vai ter problemas de defesa pelas cláusulas terem sido muito mudadas. Também seria isso, né? Sim, porque no final do dia são pessoas preenchendo esses contratos, né? Então elas podem cometer erros, se forem muitos em um dia ou não. Às vezes falta informação de um ou do outro, esquece de trocar um campo. E também tem muita plataforma hoje em dia, muito sistema, que você extrai o contrato automático dela, né? Você inclui o seu próprio modelo, preenche, daí com os dados ali, você diz qual que é o cliente, e ele clica num botão, ele sai pronto o contrato que você inseriu no sistema. Então, a gente ajuda nisso, inclusive. Vamos ajustar os modelos, vocês inserem no sistema e ele sai. Probabilidade de erros é muito menor, porque você não tem que ficar digitando cada campo toda vez. Boa. E quais são as práticas comuns que você enxerga aí no mercado imobiliário que geralmente costumam aí você gerar uma não conformidade? Existe algo assim que... Olha, varia bastante, mas acho que as principais que tem aí de problemas é não preenchimento correto dos documentos, não fazer uma análise dos documentos quando vem, seja de matrícula, se é aquele proprietário mesmo do imóvel. Vemos muitas vezes problemas com relação a isso. De propriedade mesmo, a pessoa que está autorizando não é o dono ou tem mais pessoas envolvidas, é um problema muito grande. Daí vem depois questionar, repasse, vem questionar quem autorizou, quem liberou, tal, meio complicado. Bastante questão de declaração, de imposto, de recolhimento. Boa, mas e aí? É nessa questão, porque o proprietário, ainda tem muito proprietário que não quer que declare imposto, né? A gente vai sempre passar a recomendação correta de acordo com a lei, menor risco possível. Mas no final do dia, a decisão é do dono. Então, a gente sempre dá, inclusive, às vezes, parecer jurídico, falando qual que é o risco dele, como pode acontecer. O risco do proprietário. Risco do proprietário, se a imobiliária também tem risco, para que ele informe o cliente dele isso também, né? Então, a gente gosta que a informação, às vezes a gente já faz, inclusive, em formato de parecer, para que a imobiliária possa enviar esse documento para o proprietário, para ele ter ciência daquilo. Então, a gente inclui, inclusive, nos treinamentos, módulos de declaração de imposto de renda, riscos, como deve ser feito, pessoa física, jurídica. E a imobiliária se protege quando ela manda algo como um parecer desse, um documento? Porque vamos imaginar que a imobiliária acabe tendo aí uma fiscalização ou a receita vir em cima e tal. E hoje em dia você paga a multa por não declarar o INPE, né? Por imóvel isso. Ela consegue se proteger e tipo, cara, a culpa não é minha, a culpa é do proprietário que não quis que eu declarasse? Estou falando legalmente? Sim. Aí? Na verdade, ela tem que cuidar, né? A imobiliária, se ela fizer a declaração e o proprietário não declarar, ele não tem como se responsabilizar, porque o proprietário declara do jeito que quiser. A imobiliária, sabendo... Então, ela faz uma declaração, é isso não? Ela não faria o DIMOB. Isso, esse daí poderia sim ser responsabilidade da imobiliária, porque a obrigação dela é fazer sempre o DIMOB de todos os imóveis. Mas ela fazendo, envia, e o proprietário, o locatário, enfim, ninguém toma as suas devidas providências, a imobiliária não tem culpa. Aí ela faz uma documentação e encaminha para o proprietário. Ela vai passar sempre a instrução, né? O dever da imobiliária é de informar, de dizer qual é o correto e fazer a parte dela no que diz respeito àquele processo. Mas não tem como a gente saber se todo proprietário fez, tal. A gente gosta de sempre perto da época estar mandando comunicados, avisos, como fazer, passar a instrução de quais são os campos a serem preenchidos. Mas isso isenta ela de fazer o DIMOB, na tua visão, ou ela é obrigatório? Não, é obrigatório. Acaba obrigando ela a fazer. Acaba obrigando, não tem. É aquela questão, né? O fluxo do dinheiro. Se o dinheiro entrou na imobiliária, passou, está registrado na conta, ela tem que fazer a declaração. E não existe aí um caminho que você possa proteger um pouco mais? Porque quem está nos ouvindo essa hora, eu diria para você que 90% ou mais tem proprietários que dizem assim, eu não quero que declare. Se você declarar, eu vou passar para outra imobiliária. É um risco que o proprietário vai ter que assumir. Não tem como ele se isentar desse risco avisando o proprietário apenas, mas ele não declarando também. A imobiliária teria que fazer. Mesmo ela não poderia pegar um documento, por exemplo, dele, estou viajando, Maionese, tá? Aonde ele poderia... ok, ele é responsável, informo que terá multa assim, assim, assim,
caso eu não faça essa declaração, se ocorrer, ele pagaria essa multa ou não? Nada a ver. Já vi clientes que pediram e foi feito, mas na prática eu acho que o efeito disso é um pouco complicado. Tá. Pensando do ponto de vista da receita, da obrigação legal que a empresa tem de cumprir. E como é que você enxerga esse futuro na tua percepção? Porque, veja, eu concordo com você plenamente, mas hoje muitas imobiliárias ainda, você tem lá uma imobiliária menorzinha que não está declarando o imposto, e isso acaba hoje, queira ou não queira, ainda pesando, vamos chamar assim, na captação do imóvel, ou seja, na autorização de eu fazer a locação. Como é que você enxerga o futuro disso? Você acha que... Eu diria que os poderes, os governos estão cada vez mais desenvolvendo, se aprimorando na tecnologia, então o controle está cada vez maior. A reforma tributária está aí, a ideia de controle, registro, tudo isso está pesando, vai pesar cada vez mais, então fugir disso é meio difícil. O que eu diria é a questão da conscientização mesmo, tentar conscientizar o proprietário desse risco que ele corre, da obrigação que ele tem, e tentar, claro, alternativas aí que possam fazer sentido para a carga tributária ser menor, mas não ter isentar é um pouco complicado. Então, por exemplo, hoje em dia, até sem entrar em termos de reforma hoje ainda, vale mais a pena se um proprietário tem vários imóveis, né? Ter uma administradora de imóveis para pagar, né? A alíquota dele é menor, vale mais a pena, é melhor do que a pessoa física? Com certeza. Então, tem esses mecanismos que a gente pode estar utilizando. Mas o recolhimento, a isenção disso, acho que é um risco bem alto, principalmente porque hoje os sistemas estão se conversando um pouco mais. Eu ouvi falar até de que a Receita está com um processo novo, que é qual? Ela tem uma conta de luz, e hoje ela tem acesso a tudo isso, né? No nome do João. Ela tem um cartão de crédito no nome do João, que está com o endereço tal. Só que esse imóvel não está no nome do João. Está no nome de Pedro. Aí o que ela tem feito, né? Qual que é o projeto? Que ela notifique João e Pedro para que venham se explicar. Por que João mora lá e não é dono de imóvel? E por que Pedro, que é dono de imóvel, não está morando lá? Que relação é essa? É onde eles dizem que o caminho é esse. Porque eu só acho que eu não vejo muita informação oficial ainda nesse sentido, e acho que é uma coisa que não tem muito saída, porque, na minha percepção, o governo, a saída dele somente de impostos agora é principalmente o mercado imobiliário, na qual ele precisa bater forte nisso, e acaba tendo uma situação ainda de muita coisa que não está por dentro e tal, né? Mas eu realmente não percebo muita... Eu não sei se você, como advogada, tem percebido isso mais oficial, isso mais tendo uma evolução nesse sentido ou não? Eu não sou da área tributária, né? Mas vou me arriscar aqui pelo que eu ouço de colegas e tudo mais. É porque o volume é muito grande, o valor também ainda, às vezes, de algumas... relações são pequenas, né? Porque tem poucos imóveis, o proprietário tem 1, 2. Isso, às vezes, acaba não pesando ali na hora de fazer. Na declaração não pega ali, porque hoje em dia, digamos que eles olham os peixes maiores no mercado. Mas com essa questão do sistema da automação, vai começar a chegar automaticamente. Não bateu a informação, notifica direto para pedir explicações. É o que eu acho, porque não precisa nem do ser humano ali fazer isso. Não vai ter mais uma análise de pessoas, é tudo automatizado. O valor não bateu... O banco. O banco hoje, o gerente não aprova mais nada, é tudo a máquina, né? Exato. Então, é isso. Essa modernização, a tecnologia vai fazer com que fique cada vez mais difícil as pessoas não declararem, não seguirem essa regulamentação. Entendi. E na tua percepção hoje, quais são os documentos e contratos que merecem maior atenção quando vocês vão fazer uma revisão de compliance, esse tipo de situação? Os 3 que a gente mencionou, né, são extremamente necessários: contrato de locação, administração de compra e venda, sempre, sem dúvida, porque são os principais documentos que vão regular a relação, né, o relacionamento entre as partes. Mas fora contrato, eu acho que outros documentos que são bem importantes para a gente estar olhando sempre esse checklist inicial que a gente gosta de fazer, de olhar a documentação prévia, ver se está batendo as informações, análise de crédito daquela pessoa. Hoje o número de inadimplência é muito alto.
Então, fazer essa análise se a pessoa tem condições de entrar naquele imóvel, de arcar com as obrigações que ela tem. Então, fazer essa análise e documentar todo o que acontece. Porque, por mais que um contrato exista, ele não regulamenta tudo, todas as conversas e interações do dia a dia. Boa. Então, quando as pessoas estão ali pedindo alguma coisa, alinhando alguma manutenção, rescisão, etc., ela tem que estar registrando, seja a conversa no WhatsApp, salvar, seja troca de e-mail, seja regulamentar tudo isso, porque depois é muito o que acontece para a gente lá no jurídico, né? A gente até faz tudo, passa a instrução, aí na hora que dá o problema, a gente pede aquela documentação e a pessoa fala, não tem. Então, isso atrapalha todo um contexto probatório depois, na hora de uma judicialização, de uma cobrança, tudo mais. Então, documentar o máximo que puder é extremamente importante. 2 perguntas dentro de uma. Existe algum selo? Por exemplo, a minha imobiliária, ela fez um compliance, ou ela tem isso. Existe algum selo ou algo que diga que eu fiz isso? Contribui para algo ou valorização da imobiliária nesse sentido? O que traz de positivo para a imobiliária ou para que ela possa agregar mais clientes, não sei, ela ter um compliance? Então, vamos lá. Não existe hoje um selo específico de compliance focado no ramo de imobiliária. Tá. O que a gente tem no mercado é, por exemplo, o selo Proética, que é um selo do governo, e que você não paga para participar, mas existe uma série de requisitos que você tem que cumprir. É bem detalhado, inclui fatores até como sustentabilidade hoje em dia. Mas se você cumprir, você ganha o selo Proética, que tem validade de 2 anos, que tem o reconhecimento do governo. É bem legal. E é bem difícil de conseguir, mas é bem legal. E tem as normas ISO que a gente tem aí no mercado, que tem ISOs de qualidade, ISOs que possam fazer sentido para imobiliária. Tem selos de Great Place to Work, tem coisinhas assim que a gente pode ir complementando, mas selo específico não tem. O que tem uma vantagem muito grande de ter um programa de compliance, de você cumprir com essas regras, é essa questão da confiabilidade e reputação. Tá? Hoje, internacionalmente, isso tem um reconhecimento muito grande para investidores e tudo mais. E no Brasil está cada vez mais conhecido e divulgado. Exatamente. Começou muito com a lei de corrupção, caso de Lava Jato e tudo mais, mas está se disseminando para todos os ramos empresariais. E quando a empresa fala que ela tem um programa de integridade, código, políticas e regras internas, como ela trabalha, manda essa documentação, que tem treinamentos, tudo isso, passa uma segurança muito grande de que é uma empresa responsável, que está seguindo as normas, que não vai estar envolvida em fraude. Porque hoje qual é o maior medo de todo mundo? É a reputação. Hoje a sua reputação pode ir para o espaço em 2 segundos com a internet, com essa divulgação, redes sociais. Então, se você não cuida muito bem da sua reputação, comentários negativos no Google, briguinha, comentários em redes sociais, Instagram, isso tudo pesa muito. Hoje em dia as pessoas buscam esse tipo de referência. Tá. Então, se você não está respondendo, não está se preocupando, não tenta trazer uma imagem sólida e de confiança, pode perder clientes muito rápido. Mas mesmo no caso do MSA, ou, por exemplo, se a minha imobiliária hoje ela tem um processo de build suite, poxa, eu vou fazer vou alugar algo para uma Mitsubishi, vou alugar algo para uma empresa de grande porte. Essa empresa, ela não vai, ela dá preferência ou não existe então um selo de compliance onde auxilia ela, porque o mercado hoje de SAs tem essa nomenclatura muito comum. Tem, mas aí é porque vem a exigência da lei mesmo. A exigência legal é a obrigação regulatória que tem que seguir. Tá. E como hoje em dia as empresas podem ser responsabilizadas em cadeia, né? Você é responsável pelos terceiros que você trabalha, aí sim você pode ter uma responsabilidade, é por isso que eles exigem. Então, geralmente, sempre normas novas, leis novas começam com as grandes empresas, né? SAs e tudo mais. Começam com elas e elas vão exigindo da sua cadeia de fornecedores que eles também tenham e cumpram para que ela se respalde daquilo. Porque ela sim é responsabilizada, ela sim tem que acompanhar, as normas ISO exigem isso e a legislação também. Então, é bem importante a gente sempre estar acompanhando essa cadeia, essas exigências que podem vir sim de grandes empresas. Tá. Juliana, não sei se você pode dar uma dica ou não, mas, por exemplo, no caso de locação, eu entendo que existe hoje os softwares que ele já vem pronto o processo de contrato, como você falou. E para as imobiliárias pequenas que hoje, por exemplo, trabalham somente com venda, existe algum software hoje num genérico onde a pessoa possa colocar as cláusulas do contrato e só mudar, que você possa indicar ou não? Você não conhece algum?
Não, tem alguns. Tem algumas plataformas e sistemas que existem hoje no mercado que não importa só se é locação ou venda, que você pode incluir a parte de contratos, tá? Isso não vai depender só mas do é a ramo. plataforma como um todo, não só um Tem software. Só de contratos, hoje a gente não costuma usar nenhum específico só de contratos para isso. A gente costuma daí, porque a imobiliária sempre tem um sisteminha que ela já usa. Tem. No caso da locação, sim, mas algumas no caso de... Porque o que se percebe? No caso da locação, eu concordo plenamente, ela já vem aí numa cascata. E no caso das vendas, hoje eu vejo muito ou o advogado fazendo um contrato, especificamente a parte, ou um gerente fazendo um contrato, e não tem um padrão através de um sistema. Por isso que eu perguntei se você conheceria ou não algum software específico de contrato. Porque daí no software específico de contrato, de toda forma, você vai ter que preencher os dados daqueles clientes. Então, se você tiver os modelos, seja no documento em Word, dá na mesma. Então, a pessoa não vai gastar um dinheiro num sistema que vai fazer só isso. Ainda não tem algo nesse sentido. Eu não costumo utilizar ou conhecer nenhum cliente que utilize. Tá, e nesse caso, você que fez a formação de compliance fora e tal, lá existe selos já, ou não? Vai depender bastante do país e tudo mais, né? Não existe uma legislação da União Europeia que seja um selo unificado, tá? Mas o que serve sempre de padrão são as normas ISO. Elas sim servem, ela tem um conhecimento internacional, que daí todo mundo, a mesma norma ISO, por exemplo, a ISO 9001, ou falando até de compliance, né? A ISO 37000, 37301, que é dica de corrupção e lavagem de dinheiro, essas normas específicas é a mesma norma que se aplica aqui no Brasil, na Europa, na Ásia, na África, é a mesma. Tá. Então, essa norma é internacional por isso, porque é o mesmo padrão. Se eu sei que uma empresa tem a ISO 37001 no Brasil e uma empresa tem lá, eu sei que elas seguem o mesmo padrão de recomendação com relação àquilo. Ok. Então, isso é bem legal, é a única internacional, as normas internacionais que tem, que seria... Tá. Você sabe que tem o mesmo padrão de qualidade. E você também auxilia nessa questão, porque você comentou aí sobre o selo de empresas para trabalhar e tal? Não. Que são selos, né? Tem alguns selozinhos, eu acho que cada um tem o seu estilo, a sua forma de validação. Eu não costumo usar tanto esse selo, porque como depende muito da resposta só de funcionários, eu acho que é uma coisa que não traz uma segurança tão grande quanto vir um auditor externo olhar aquilo. Né? Então, não depende da informação só das pessoas que, na minha opinião, podem ser manipuladas. Tá. Então, eu prefiro quando são selos que vêm realmente de uma forma mais neutra e imparcial para fazer essa análise e verificação. Tá. E quais são os benefícios práticos aí que uma imobiliária percebe após ela implementar um programa de compliance? Ótimo. É bem legal de ver a diferença, tá? No começo, geralmente, as empresas estão um pouco mais fazendo de uma forma, cada um do seu jeito, o funcionário muda as coisas. Então, o que você pode notar sempre ao final? Uma maior profissionalização. Geralmente, a gente faz uma análise, quantas ações judiciais tem, se elas reduziram, a quantidade de erros, se diminuiu, a quantidade de perda de dinheiro, se diminuiu. Então, a gente tenta trazer alguns indicadores, números reais, para que você consiga ver esse impacto em números, né? Então, a gente gosta de sempre estar monitorando esses indicadores, implementar isso quando a imobiliária não tem. Então, a gente começa a medir mesmo qualidade de atendimento, índice de satisfação, pesquisas e tudo mais. Mas a gente consegue sempre reparar essa melhora na qualidade do atendimento, a melhora no trabalho das pessoas que estão ali. Elas passam a entender o propósito daquilo, elas passam a pensar o processo, a questionar, a trazer novas ideias. Então, geralmente, os colaboradores passam a participar muito mais, cria um ambiente mais colaborativo, que as pessoas se sentem mais confortáveis, porque elas sabem o que estão fazendo, sentem que fazem parte de algo maior. Então, isso é muito legal. E você também acaba colocando isso um pouco para o comercial ou somente para o administrativo? Porque, por exemplo, hoje a dificuldade de um gestor é o preenchimento básico aí de um CRM. Sim. Você já fez esse tipo de implantação de compliance na área comercial? Isso funciona? Não, a gente sempre começa olhando pelo comercial. Afinal de contas, é a princípio onde começa a entrar o dinheiro, né? Então, a gente tem que olhar sim. Então, a gente vai olhar tanto para os processos comerciais iniciais,
quanto a parte de números, a parte de atendimentos. A gente sempre pergunta onde você quer chegar. É mais importante para você ter um número maior de locações ou aumentar o ticket médio de locação? Tá. Qual o tipo de locação mais que vocês têm? É comercial ou residencial? Para ajudar a focar no que as pessoas têm que olhar. Porque tem muito imobiliária que acha que é só quantidade. Tá. E a gente fala, não, às vezes é melhor uma carteira um pouquinho menor com um ticket mais alto, que traga, né, para matemática mesmo. Tá. A porcentagem da administração que você vai ganhar de um primeiro aluguel, ou você quer só em quantidade, um monte de imóvel pequeno, com valor mais baixo, que vai trazer muita dor de cabeça no dia a dia. Você vai ter que ter uma estrutura maior de manutenção e rescisão para dar conta disso. Tá. Então, o comercial, sim, e também o atendimento ao cliente. Porque hoje, nesse mundo aí da tecnologia, todo mundo gosta de um atendimento maior, as pessoas estão carentes. Isso. Então, eles gostam de um atendimento humanizado, de ter uma atenção, saber que se você não passa essa confiança logo no início da relação comercial, depois vai ser mais difícil ainda, né? Legal. E as pessoas que quiserem bater um papo com você, entender um pouco melhor como funciona a empresa de vocês, ou até a contratação, Juliana, como é que elas falam? Como é que elas te procuram? Qual é o teu canal de contato? Ah, legal. Então, hoje eu trabalho no escritório, Barbour Carneiro Advogados, então podem entrar pelo nosso site, lá tem o logozinho de WhatsApp, tudo, podem ficar à vontade. Tá. Mandar e-mail. E qual que é o site? O site é www.barbourcarneiro.com.br. Tá. E temos o Instagram também, o nosso Instagram que a gente está modernizando, né? É tudo com sigla hoje em dia. Então é o @bca.law, L-A-W. Boa. Então encontra lá também. Fiquem à vontade de mandar e-mail se quiserem. Então, juliana@barbourcarneiro.com.br. Tá. Também estamos lá à disposição. Legal, muito obrigado aí por você participar, por dar essas informações às imobiliárias. Eu acho que o que eu percebo é que cada vez mais o compliance está entrando nas empresas, as empresas estão entendendo e a percepção desse sentido. Então, acho que é muito legal o que você colocou. E eu quero já te deixar umas lembrancinhas aqui obrigada. Do nosso podcast aqui, que você participou com a gente. Muito obrigada. Fico Maravilha. Muito feliz. Eu acho que o mais importante, só para finalizar, é as pessoas pensarem que o compliance às vezes não é um gasto, né? É um investimento. É muito melhor e mais barato cuidar antes do que cuidar com o problema depois, né? Então, vale muito a pena mudar essa mentalidade e investir um pouquinho na preparação aí da empresa. Maravilha. E a você que já acompanha a gente, muito obrigado. Nós estamos aí caminhando aí nós estamos com um projeto bacana para frente. O nosso podcast nesse tempo todo aí sem interrupção, isso é muito legal. Só tenho a agradecer a você, dono de imobiliária. Nosso podcast vem crescendo a cada dia. Muito obrigado, Alastro. Muito obrigado a Laís, né? Muito obrigado ao POP, que apoiam o nosso projeto, pois, afinal de contas, acreditam na sua imobiliária, acreditam no mercado imobiliário. E muito obrigado, e volto a dizer, assuntos que você gostaria que a gente conversasse, ou pessoas que você sugere que a gente entrevistasse, no @Rosalvo Barreto, ou pode ser no meu e-mail sem problema, contato@rosalvobarreto.com.br, e aguardo você no próximo episódio.